Gadelha Chaves. Boa tarde, doutor. Boa Tudo tarde, bem? Cláudio. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Obrigada a você por ter vindo. E ele veio, gente, bater um papo aqui sobre as cirurgias mais recorrentes aí no pós-maternidade. E eu vou perguntar para ele, qual é a mais procurada? Então, assim, após a gravidez, ocorrem algumas alterações no corpo, principalmente relacionadas à mama e abdômen. Tá. Então, são as cirurgias que são mais recorrentes, são mamoplastias, com prótese ou sem prótese. Se a paciente tem uma mama muito grande, a gente faz a mamoplastia redutora. Ou se a paciente tem uma mama já com flacidez e precisa dar um pouco de volume, a gente põe uma prótese, né? E cirurgias relacionadas ao contorno corporal, que é lipoaspiração, normalmente, com abdominoplastia. São as cirurgias mais procuradas. Abdominoplastia e mamoplastia em geral, com prótese ou sem prótese. Tá, e a abdominoplastia? O que é? A abdominoplastia, ela não vai tirar gordura, né? Isso. Ela tira aquela pele que sobra da gravidez. Explica um pouquinho pra gente. Então, assim, a abdominoplastia é quando a paciente tem sobra de pele depois da gravidez, aquele que a gente fala de avental, aquela pochetezinha que sobra, e você vai remover aquela pele. Lipoaspiração não tira excesso de pele, ela tira gordura localizada. Então, normalmente, a lipoaspiração complementa a abdominoplastia, fazendo lipoaspiração de flancos, de dorso, nas costas, né? E a abdominoplastia em si é aquela incisão grande, né? Uma incisão em torno de uns 40 centímetros, assusta um pouquinho, mas o resultado é muito legal. Você consegue corrigir, além da pele que está sobrando, amarrar o músculo que fica frouxo depois da gravidez, que a gente chama de diástase, o nome técnico. Ai, que legal. Então, vocês que sempre perguntam aí no grupo, tinha outro dia uma pergunta aí nas nossas redes sociais sobre a diástase, que elas queriam fazer fisioterapia, talvez para melhorar. Então, se não conseguir resolver, a abdominoplastia é uma saída... Exatamente. Quando a diástase é pequena, até você consegue fortalecer a musculatura, mas não vai tratar, não vai juntar a musculatura. Isso só junta realmente se você fizer uma cirurgia. Quando a diástase é pequena e não incomoda a paciente, ela não tem sobra de pele, aí não tem por que fazer cirurgia. Mas se tem esse problema, se sobra pele, se tem esse afastamento, a gente trata as duas coisas em conjunto, inclusive o umbigo também. Se tiver alguma hérnia umbilical, a gente já trata durante a cirurgia. Olha que legal. Então, na abdominoplastia, pelo que eu entendi, é amarrar o músculo e tal. Então, você já sai com o abdômen já mais firme, né? Isso, com certeza. Isso, logicamente, depende de como a paciente tem o abdômen, se ela tiver no peso ideal, não tiver muito excesso de gordura visceral, que a gente fala que é gordura dentro da barriga, a barriga tende a ficar mais retinha, fica bem legal. E bem firme, né? Isso. E no caso daquela mãe que esticou demais e teve estria, a abdominoplastia ajuda também? Isso, é o que acontece. A estria, ela, na verdade, ela é removida naquela pele toda que sai na abdominoplastia, que é assim, entre os dois ossinhos da bacia e em cima do umbigo, toda aquela pele de baixo vai sair. Então, assim, dependendo de quanto de estria a paciente tem, se ela tem abaixo do umbigo, sai praticamente tudo. Se ela ainda tem estrias acima do umbigo, elas vão ficar, vai remover a grande maioria e uma pequena parte fica esticadinho ainda, aparecendo, só que com um aspecto muito melhor. Esticado, não aquele aspecto enrugado, né, das estrias com flacidez junto. Olha que bacana. E aí eu vou falar de outra cirurgia que você comentou que também é bem recorrente, que é o implante de silicone ou a mamoplastia, enfim. E eu queria te perguntar, a mãe está amamentando. Depois de quanto tempo que ela para de amamentar, que ela pode fazer uma cirurgia? Porque eu sei que tem que esperar um tempo depois, exatamente, né? Cláudia. Então, assim, depois que você tem um filho e para de amamentar, a gente pede em média 6 meses. Não é consenso, tem gente que opera com um pouco menos de tempo, não tem problema, mas assim, não existe consenso. Eu, na minha prática clínica, eu espero 6 meses para todas as transformações hormonais irem embora. A mama, às vezes, está um pouco assimétrica e depois que você para de amamentar, ela melhora. Isso aí, se você fizer uma cirurgia muito precoce, você pode ter alguma alteração depois da cirurgia. Então, é interessante que você espere pelo menos 6 meses após parada de amamentação. Olha que legal. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho do que é a mastopexia. Mastopexia, é uma cirurgia com um nomezinho meio estranho. A gente só abrevia, a gente fala masto. A masto, né? Então quem já está acostumado fala bastante masto. Então assim, tem 2 tipos de cirurgia. Aquela que você só coloca o implante, que é a que a gente fala silicone, bota prótese de silicone, é essa aí. Quando a paciente não tem queda, quando não tem flacidez nenhuma. Então a paciente só tem uma mama pequena, ou então uma pequena murchada que deu pós-gravidez, e ela não tem queda, consegue preencher esse vazio com o implante, certo? Agora, quando a paciente já tem um pouco de flacidez, já tem queda, principalmente do mamilo, caiu, aí você precisa reposicionar os tecidos. Então não adianta só colocar uma prótese, porque não vai resolver o problema. Então você coloca o implante e remove pele. Isso vai causar uma cicatriz em T invertido, que o pessoal sempre fala, cicatriz em âncora, que é a mesma cicatriz da mamoplastia redutora. É diferente da prótese silicônica, aquele corte embaixo da mama em geral, com de 5 centímetros em média. Então, olha, gente, se você, né, se a mama sobrou pele, né, caiu demais depois da amamentação, e é normal, viu, gente? Aconteceu com a pessoa aqui, mas depois a gente conserta e fica tudo lindo, amamentem,
tá? Não por isso. Com certeza. Tira a pele e aí coloca a prótese, porque senão, para preencher tudo aquilo de pele que fica, imagina, você vai ter que colocar 800 ml de silicone, aí não dá. Não dá, pesa muito grande depois, então realmente você tem que ajustar a pele. E tem pacientes que têm, depois da gravidez, só tem flacidez e não necessitam de prótese. Quando o volume é grande, não tem necessidade de colocar implante. Não, então, aí só faz a masto. Aí só faz a mastopexia ou mamoplastia redutora, que é a mesma coisa, basicamente. Tá. Tá. Então a mamoplastia e a mastopexia é mais ou menos a mesma história. A que a gente fala tecnicamente é quando não tem o que tirar, você vai só reposicionar. E a mamoplastia redutora é quando você resseca uma parte que está sobrando de mama. Entendi. A mastopexia é só que você vai tirar a sua pele, basicamente. E aí mexe na auréola também, na mastopexia. Isso, faz aquele corte em volta da areola, vertical e embaixo da mama. Olha que legal. Tá prestando atenção aí, né, gente? Se tiver dúvida, só mandar aqui. As meninas fiquem de olho aí nas transmissões ao vivo, porque eu tenho certeza que vai ter dúvida. E aí, me conta uma outra coisa. Todo mundo pode colocar silicone ou existe algum tipo de pessoa que possa ser mais propício a ter rejeição, enfim, ou a não colocar o silicone? Isso é uma pergunta importante você fazer, assim. Não existe, teoricamente, contraindicação absoluta para colocar prótese em nenhum paciente. Porém, alguns casos, a gente precisa estudar bem, pacientes com doenças autoimunes, tipo lúpus, tipo artrite reumatoide, que ela tem uma tendência maior a ter algum grau de rejeição, algum problema com o implante. Isso tem que ser muito bem estudado juntamente com o especialista da área, no caso o reumatologista, ou a pessoa tem algum outro tipo de doença. E você tem que pensar junto com a paciente, porque assim, se você tiver você tem uma chance maior de ter problemas. Então a gente tem que conversar com a paciente e ver se ela está disposta a correr esse risco. E a gente, logicamente, tem que pesar isso aí. Assim como pacientes diabéticos, hipertensos, não controlados, realmente não tem indicação nem da cirurgia, né? Você tem que controlar tudo isso, pode fazer. Tendo doença controlada, avaliação do especialista, a gente consegue fazer a cirurgia. E é importante essa avaliação. Eu até estava conversando com o Dr. Alan antes. Numa próxima vez nós vamos falar sobre segurança na cirurgia plástica, né? Para que vocês escolham direitinho aí, saibam quais perguntas fazer, mas isso numa próxima vez, porque hoje a gente quer saber de silicone aqui, tá? Agora me fala, quais são os tipos de silicone? Eu vi que você trouxe aqui umas amostras aqui pra gente. Quais são os mais usados? Para que serve cada um? Queria que você desse uma mini aula pra gente, vai. Bom, Cláudia, então aqui eu trouxe alguns implantes. Aqui você vê basicamente em relação às texturas do implante. Você tem as próteses lisas, que praticamente a gente só usa para prótese de glúteo hoje. Ela é lisa, então em mamas dá mais contratura, que é uma complicaçãozinha, que é um endurecimento da prótese, de uma cápsula que vai em volta da prótese. Então a gente evita colocar em mamas próteses lisas. Então, a maioria que a gente põe é prótese texturizada. Ou poliuretano, que é uma prótese parecida com essa, mas parece um veludo. Então, isso é em relação à textura. Quem vai indicar isso aí é o médico, logicamente, vai discutir com o paciente, mas, em geral, esse implante que eu trouxe até é uma prótese de glúteo, um implante de glúteo. E essas todas aqui são próteses de silicone, com silicone médico dentro, né? Não é silicone industrial. Então, se você rasgar o implante, ele não vai extravasar para os tecidos, né? Então, ele fica contido na cápsula que forma. Então é bem seguro. Hoje em dia é bem seguro os implantes. Então se sofrer uma batida, alguma coisa que o implante rasgue, ele não vai espalhar pelo corpo o silicone, ele fica lá. É difícil acontecer ruptura, mas pode acontecer. Principalmente em trauma, mas tem que ser um trauma muito grave para acontecer. Isso é feito testes nas fábricas com compressão externa de até 150, 200 quilos em cima do implante. Olha que legal, então pode apertar que ele vai segurar, né? Não vai... O que a produção está falando? Aqui, ó, tem que mostrar aqui, deixa eu mostrar aqui. Essa daqui, posso mostrar eu? Essa daqui, gente, essa é a do quê? Esse implante texturizado. Texturizado. E tem a tal do poliuretano. Poliuretano. Gente, tô aprendendo tudo aqui. Que é aquela mais aveludada. Para quando é indicada essa de poliuretano? A poliuretano, na verdade, assim, é normalmente indicada para mastopexias, certo? Você pode usar texturizada também, isso logicamente depende da escola que o cirurgião veio. E você pode usar o poliuretano, que ele é um pouco mais aderente, certo? E pode usar o texturizado também. Isso aí é questão de gosto pessoal e da técnica da pessoa que faz. E isso quando é colocado na frente do músculo, que é uma outra coisa que você deve ficar bem curiosa. Eu vou perguntar agora, porque as meninas sempre perguntam, quando eu coloquei implante, as meninas perguntaram como é que foi, e foi por cima do músculo, e foi a tal da poliuretano, que adere mais à pele, mas agora o doutor vai explicar qual é a diferença de prótese em cima do músculo e atrás do músculo, e o porquê dessa poliuretano quando ela ajuda aí a pessoa que colocou. Bom, então, Cláudia, quando a gente faz uma cirurgia de mamoplastia de aumento, ou só aumento mesmo, só colocar prótese, ou quando tira a pele e coloca prótese, você tem que escolher o plano que a prótese vai ficar. Plano o que é? Onde ela vai ficar alojada? Se é na frente do músculo peitoral, que é o músculo aqui do tórax, ou por detrás desse músculo. O que vai decidir isso aí?
Em geral, é pela quantidade de tecido que a paciente tem. Se a paciente tem pouca mama, a gente tem que cobrir o implante com alguma coisa, que é o músculo. Então, a gente coloca o músculo na frente e dá esse aspecto de um pouquinho mais alta a prótese, normalmente, quando você põe uma... Fica aquele colo que todo mundo quer. Exatamente. Ele fica um pouquinho mais alta do que na frente do músculo. Porém, se você coloca na frente do músculo e a paciente já tem um pouco de queda, você pode ter... Na frente, não tem problema. Agora, quando você põe por detrás e a paciente já tem queda, você pode ter um efeito que a gente chama de dupla bolha, que a prótese fica aqui em cima e ceder um pouco aqui embaixo. Então, isso são coisas que podem acontecer tanto na frente, pode cair junto, ou quando coloca por trás pode ceder separado. Então isso vai ser muito bem escolhido na hora que você for avaliar. Se a paciente tem um pouco mais de tecido mamário, você põe na frente, usa uma prótese de aderência, pode usar o poliuretano, uma macrotextura que a gente fala, que é uma textura um pouco mais grossa, para tentar segurar no tecido da prótese, segurar da mama e ceder menos. Mas, porém, essa cirurgia é uma cirurgia que tem uma taxa de recidiva em torno de 15% a 20%. Não é pouco, então é uma cirurgia que tem muita gente que não gosta de fazer, porque realmente é uma cirurgia que você tem que conversar com o paciente, explicar os problemas, assim, não são só coisas boas, né? Então tem que explicar. Pode ceder, de que jeito, se na frente do músculo cede de um jeito, por detrás pode ceder de outro, mas isso aí é uma coisa que a gente conversa bem com o paciente, né? Sim, e aí vocês decidem, né? Na verdade, você com o seu médico vai avaliar e vai decidir o que é melhor para você, tendo em mente, né, gente, que se você confia no seu médico, se qualquer coisa sair como não esperado, você vai lá, faz de novo, arruma, enfim, tem que confiar no seu médico. Exatamente. Agora me conta, quanto tempo... Eu lembro que antigamente eu escutava falar, e a prótese dura só 10 anos. Eu até fazia conta na minha cabeça, assim, eu falava, gente, eu vou colocar então quando eu tiver, sei lá, 40, porque aí eu só trocar no máximo 50, né? E aí não deu para esperar até 40, teve que ser antes. Mas quanto tempo? Hoje em dia não tem essa mais de tempo, né? Hoje não tem um prazo determinado. Na verdade é o seguinte, você vai trocar o implante só se ele tiver algum problema. Quais são os problemas mais comuns de implante de silicone? Em geral, primeiro é a contratura capsular. Isso pode dar em qualquer paciente. A prótese, ela é envolta, o nosso corpo envolve ela com uma cápsula. E essa cápsula é macia, normal. Todo mundo que tem implante tem essa cápsula fina. Se essa cápsula endurece, engrossa, ela chama contratura capsular, que pode dar desde uma pequena dor até uma deformidade no implante, dependendo do grau da contratura. Nesse caso, você troca. Isso pode acontecer com 1 ano, com 5, com 20, com 30 anos, ou nunca acontecer. Entendeu? Aí não precisa trocar. Se você não tiver nem contratura, nem a outra complicaçãozinha que existe, que chama rejeição, que você já deve ter ouvido falar, alguém precisou tirar o implante, colocar depois de um tempo, é isso aí. É quando você tem a rejeição, que isso dá em 0,5% mais ou menos, é mais raro, né? Que você precisa remover o implante, aguardar 3 meses em média, investigar a causa, depois recoloca o implante. Essas duas causas, as únicas coisas que vou fazer é você trocar o implante, ou se você quiser aumentar de tamanho, mas aí já não é problema médico, né? Olha que legal. Gente, eu sempre falei, eu vou falar aqui para vocês, o resultado é tão bacana, então se você tem vontade, procure aí o seu médico, enfim, se informe, porque é muito legal. Eu até comento assim para todo mundo que me pergunta, eu falo, gente, se precisar fazer de novo, eu faço 10 vezes, porque é maravilhoso, o negócio muda de figura assim, e para a mulher, né, falar em mama é muito sério, né, simboliza muita coisa. Então, se você tem dúvida, faça, tem alguém que você confie e não tem jeito, é no tete a tete, é na consulta que você vai olhar olho no olho e vai saber se aquele é o seu médico ou não. Então, não deixem de ir às consultas, fuçem mesmo, porque é assim que você consegue encontrar, né, um cirurgião que vai te atender aí. Aí agora, eu quero te perguntar, colocou o silicone ou fez abdominoplastia, quais são as recomendações? Porque elas falam, Cláudia, você ficou um mês sem pegar seu filho no colo, sem dirigir, foi. Mas passa rápido. Conta aí as recomendações. Então, assim, no pós-operatório a gente tem que ter uma série de cuidados. Logicamente, eu vou falar basicamente de mama e de abdômen, que são as cirurgias mais comuns depois da gravidez. Então, assim, em relação às mamas, você tem que ter cuidado com os braços. Basicamente, não levantar os braços um período em volta de 20 dias. Isso varia de médico para médico. Cada médico tem uma conduta, mas é mais ou menos 3 a 4 semanas sem dirigir, sem fazer esforço com os braços, né? E a gente pede para não lavar a cabeça sozinho, porque vai fazer esforço, pegar coisas em cima. Isso basicamente são os cuidados locais com as mamas, né? Então tem que evitar fazer esforço com o braço. Quando opera o abdômen, aí você vai ter que ficar também em torno de 3 semanas ali sem dirigir, para não fazer esforço com o abdômen, porque inicialmente você fica, em geral, a abdominoplastia a gente usa um dreno. Não são todos que usam, mas uns 80% dos cirurgiões usam dreno. Eu, inclusive, uso.
você tira em torno de 7 dias. A paciente vai estar encurvadinha porque aquele corte deixa a paciente com uma posição de defesa mesmo e ela vai ficar encurvada. Então, em torno de 15 dias a gente vai pedindo para a paciente soltar e já começa a ficar ereta, exatamente. Aí, em torno de 3 semanas, a gente libera para dirigir. Então, mais ou menos, eu falo que é mais ou menos em 3 semanas, tanto mama quanto abdômen, devagarzinho, ela já vai retornando para a atividade normal. Agora, a criança, logicamente, uma criança de 10, 15 quilos, você carregar do chão, operar da mama, tem que esperar um pouquinho mais. Põe no colo, espera um pouquinho. Por isso que é importante a pessoa te fazer a cirurgia quando ela já estiver tranquila em relação à criança. Não se apressar demais, amamente, é importante. Sim. Questão de não amamentar não vai influenciar de cair ou não. Isso é lenda, entendeu? Amamente. Olha que legal, lenda, presta atenção. Isso é lenda, então, isso é lenda. Porque... Só de engordar, emagrecer, se a paciente tiver tendência, flacidez, dependendo do colágeno dela, ela vai ter uma queda da mama, vai ter estria no abdômen, isso aí varia muito. Independe de amamentar. A minha esposa amamentou 2 anos, os 2 filhos. Olha. Exatamente. E ela teve sorte de não ter tanta queda. A gente vai fazer uma hora, talvez fazer o procedimento nela. E assim, ela não teve pressa de parar para amamentar. Já estou pensando já em operar. Calma, faça com calma, seu filho já vai estar um pouquinho maior, você faz com calma, cuida do pequeno. Não, e aquela coisa, né, gente? Enquanto você amamenta, tá tudo lindo. O negócio, cara, doutora, aquele homem, ele não sabe, mas é depois que para de amamentar, as meninas estão dando risada aqui. Que aí o negócio, aí você faz. Mas enquanto você amamenta, vai, faz. Eu sempre falo aqui, eu amamentei 4 anos a primeira, 2 anos, não. 7 meses o segundo, e depois, enfim, no final das contas, eu fui lá e arrumei o que tinha que arrumar para me sentir bem. Enfim, se eu estivesse me sentindo bem sem fazer, também ficaria sem fazer. Certeza. Agora, uma outra dúvida recorrente delas, os tipos de anestesia. Certo. Quais os tipos que são encontrados hoje e os mais utilizados, tanto na abdominoplastia quanto na mamoplastia? Isso, então, existem basicamente 2 tipos de cirurgia, 3, digamos assim, para falar para os pacientes, para as pessoas lá de casa. A anestesia geral, que é aquela que você vai dormir, tem um tubinho na garganta que vai fazer uma ventilação fora, né, vai respirar com o aparelho. Essa é a anestesia geral, uma anestesia super segura, tá? Pode ser feito o abdômen ou a mama com anestesia geral, ou pode ser feito um bloqueio, que a gente chama de normalmente peridural. RAC normalmente são para coisas mais baixas, o abdômen até pode ser feito com uma RAC. Mas, em geral, é uma peridural que você faz ou uma anestesia geral. Isso vai de acordo com o teu anestesista. Tem um especialista que só mexe com isso. Então, ele vai conversar com o paciente. De acordo com seus exames, exatamente, né? Vai definir com o paciente. Lógico, o paciente tem algum problema de coluna, operou, tem pino na coluna, não vai poder fazer um bloqueio nas costas, vai fazer anestesia geral. Então, não existe a melhor. Existe a melhor para cada paciente, exatamente. Mas, normalmente, é peridural e anestesia geral. Em alguns casos, mamoplastia de aumento, que é aquela prótese de silicone mesmo, você pode fazer uma sedação com local. Alguns médicos gostam, entendeu? Olha que legal. É só seda, dorme, aí faz uma anestesia local, também é bem tranquilo. Bom, aí vocês conversem aí com os seus médicos e com certeza eles vão decidir aí o melhor para você. E eu quero fazer mais uma pergunta, porque o Dr. Alain, gente, ele é referência em rinoplastia, que é a cirurgia do nariz. Não é tão comum aí no pós-maternidade, mas eu gostaria que ele falasse um pouquinho, porque tem especialização até na Turquia, né? Isso. Aí quando falou em Turquia, eu falei, nossa, lá só tem, né, os narizes bastante, de lá, né? Lá a cirurgia plástica, principalmente de nariz, está muito bem difundido. Hoje em dia, os grandes nomes de nariz estão lá na Turquia. Lógico, nos Estados Unidos também tem bastante, na Europa, e difundiu bastante. A rinoplastia no pós-maternidade, assim, gente, não tem relação, né, mas tem bastante procura. Normalmente pessoas com deformidades do nariz, que tem aquele carocinho aqui, as mulheres que se incomodam, e às vezes juntamente com isso um problema funcional. É importante, a pessoa não respira direito. Então, olha, já não respiro cirurgia, né? Exatamente. Então você faz as 2 coisas. Eu normalmente chamo um otorrino para fazer a parte funcional e eu faço a parte estética, que é tratar as deformidades, as gibas, aquela carocinho, a ponta caída, às vezes aquela asa larga. Então é muito comum a cirurgia de nariz assim nessa faixa. E é tão legal porque outro dia eu conheci uma moça que ela já, né, mais velha, mãe, enfim, e ela ia operar o nariz só agora, um sonho antigo. E é tão legal, né, porque o nariz também é aquela história da personalidade, né? Você está vendo no espelho o tempo todo, né? É uma cirurgia que você tem que escolher muito bem quem vai te operar, porque é uma cirurgia que está bem no meio do rosto, né? Então a pessoa tem que encontrar alguém de confiança, que já tenha referência, né? Porque é uma cirurgia, apesar de ser um pequeno o local, mas é super complexo. As estruturas são muito delicadas, então cada milímetro conta pra gente no nariz. Eu imagino, porque é tão, né, leve, pequeno, enfim, Com né? certeza. Agora, doutor, tem uma pergunta da Pamela Sacconi. Porque às vezes acontece de dar necrose na auréola de mama? De mama. Isso. Então, é mais comum dar na auréola? Sim, na verdade, necrose de areola é quando o paciente tem
mamoplastia redutora ou mastopexia, você vai ter que erguer a areola da paciente até um certo ponto. Então, dependendo da distância, você pode ter algum grau de sofrimento de pele. Isso acontece em mais ou menos 10% dos pacientes e, logicamente, dependendo da literatura médica, varia de 10, 15. Quanto mais distante, maior a chance de acontecer. Quanto mais caído, maior a chance de acontecer de ter algum problema vascular. E pode ser desde uma necrose pequena, de borda, que fica uma casquinha preta, e depois você vai fazer um tratamento com curativos, aí depois pode fazer uma micropigmentação, que é aquela tatuagem, fica bem legal, entendeu? Pode ser uma necrose até total. Existe esse risco. Toda paciente que faz mama redutora, mastopexia, tem esse risco de ter uma necrose de areola. É baixa a chance, mas pode acontecer. Os não é incomum. Existem, né? O legal é a pessoa estar ciente de todos eles, para não ser pega aí de surpresa no meio do caminho. Ai, adorei. Obrigada por ter vindo. Agradeço. E olha, ficou feito o convite aqui para a gente falar então sobre a segurança na cirurgia plástica. Com certeza, vai ser um assunto muito importante, a gente tem que explicar bem para os pacientes. É legal esclarecer, porque a gente quer tanto, a gente gosta tanto desse assunto, né? É sempre bom falar. Obrigada, viu, doutora Alan, por ter vindo. Obrigado a todos pelo convite. Obrigada. E meninas, agora, enquanto